Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Essa noite eu gostaria de falar sobre fruto e dons do Espírito Santo. Então, já para começar, em todas as coisas que vão ser ditas aqui, pense que o tema central é o Espírito Santo. Então, por mais que a gente fale de consequências, o tema principal é o Espírito Santo. Amém? Eu gostaria de iniciar lendo um versículo que está lá em Gálatas. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas, versículo 5, 22 e 23. Eu vou ler junto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. A Bíblia fala que a gente é exortado sobre julgamento e sobre julgar as pessoas. Mas, na verdade, a Bíblia também fala que a gente pode julgar a si mesmo. A gente pode se analisar. E é utilizando essa permissividade bíblica que eu gostaria de iniciar a palavra. Porque a gente precisa, para que a gente possa entender como que a gente tem caminhado na nossa vida cristã, na nossa vida diária, mas também na nossa vida como comunidade, como igreja. E qual o resultado disso? E aí, começando, como a gente leu aqui em Gálatas, aqui fala uma coisa. Paulo, quando escreve, ele diz que o fruto do Espírito é. Interessante que Paulo não fala que são frutos. Paulo não usa o plural. E ele nem fala que... Porque poderia ser um engano, até uma distorção ali na escrita. Porque aí ele teria dito, o fruto são, ou os frutos é. Seria um erro, seria uma divergência aqui. Mas o fruto é. E interessante que quando a Bíblia cita isso, ele está falando de um fruto específico. E não de vários frutos. E não em frutos diferentes, mas simplesmente de um fruto. E aí ele discorre, um fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, alegria. São 9, se eu não me engano. Ok. E por que Paulo faz questão de falar isso? É porque a gente precisa entender qual é a origem e a consequência disso. Porque não são frutos que a gente vai buscar em separados. É um fruto que a gente busca, na verdade a gente recebe. É um só, junto. E outra característica importante, de quem é esse fruto? O fruto do Espírito é. Então o fruto não é meu. Então aí já tem algo muito importante. Eu paro de ficar pensando no que eu faço, no que eu posso fazer, e no que eu tenho de bom, no que eu sou. E aí a palavra começa a sair. Eu começo a deixar de ser o tema central da palavra. Porque às vezes eu começo a ler e pensar, bem, o fruto do Espírito é paz, amor. E aí eu fico olhando para mim, fico pensando em mim, fico me comparando, me comparo com outra pessoa, me comparo comigo mesmo, me comparo com o que Deus deveria ter feito, com o que o Espírito Santo poderia ter feito através de mim. E aí às vezes eu me julgo, às vezes eu me analiso com até certa legalidade bíblica, mas o tema fica em mim. E esse é o perigo. Porque o tema central da Bíblia é Jesus. Eu já comentei aqui que eu aprendi isso com meu filho, né? Eu perguntei para ele um dia, ele viu a Bíblia e falou, pai, sua Bíblia. Eu falei, filho, o que é que tem aí? É sobre o que fala na Bíblia? E eu me perguntei, gente, o que é que eu vou responder para esse menino quando ele disser que não sabe sobre o que tem na Bíblia? Aí, para minha surpresa, ele respondeu, é sobre Jesus, pai. Aí eu, como é que um menino desse tamanho sabia disso?
Porque isso não é mérito meu. Eu assumo logo, não é mérito meu. Então, eu aprendi com meu filho que o tema central da Bíblia é Jesus. Então, quando eu olho, examino o fruto do Espírito, me analiso, me julgo e começo a pensar nesse fruto e paro de pensar em mim, vou fazer uma associação. Entenda esse fruto como uma tangerina, ou uma mexerica, ou uma bergamota. Aí, dependendo da região do país, cada um vai chamar de um nome, mas que ela tem vários gomos. E é um fruto só, mas tem vários gomos. E esses frutos esses gomos são exatamente o resultado, a soma do fruto do Espírito. E é exatamente isso que Paulo fala. E o que é que especificamente isso tem a ver com a nossa vida? O fruto do Espírito tem a ver com qualidades, atributos de caráter dentro da gente. Porque se Deus, por meio de Jesus Cristo, entregou para nós o seu Espírito, e junto com o Espírito vem algo, e Paulo e a Bíblia fala que o fruto do Espírito é, então eu entendo que quando eu tenho o Espírito de Deus, eu recebo junto a possibilidade de todos essas características, esses atributos desse fruto, que é do Espírito, porque o Espírito traz junto com ele aquilo que ele pode dar, que é esse fruto. Então, o fruto do Espírito se trata especificamente de uma obra do Espírito Santo dentro de nós. Então, Jesus entregou o Espírito porque ele estava querendo moldar, ele estava querendo aperfeiçoar, tratar o nosso ser, o nosso caráter, a nossa essência. Então, nada melhor do que daquele que tem o caráter, a essência celestial para a gente, para que a gente pudesse começar a ser tratado. Então entenda que essa é uma obra que é feita dentro da gente com um fruto e não em cada fruto. Não são obras, é uma obra que a consequência dela é o que esse fruto gera. E o principal disso é que nós somos abençoados. Deus está tratando, quer moldar o nosso caráter, quer formar a gente de acordo com o caráter celestial. O caráter, sabe do que foi dito aqui do reino? Como que eu tenho o caráter de um cidadão, de uma pessoa do reino de Deus? O fruto do Espírito foi entregue para habilitar a gente nesse tempo de hoje, para que a gente pudesse viver e experimentar o caráter, a essência do ser celestial, que ainda será completamente alcançado, mas a gente já tem a oportunidade de experimentar isso hoje, desde já, dentro da gente. Só que interessante é que, se eu sou tratado, eu sou moldado no meu caráter, Deus está interessado em me fazer uma pessoa não simplesmente melhor. Não simplesmente uma pessoa melhor, mas uma nova pessoa. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então Deus está interessado em me transformar em uma nova pessoa. Não simplesmente melhorar. Então quando esse fruto é trabalhado, é desenvolvido dentro da gente, aí sim eu tenho a oportunidade de ser transformado. Mas, como Deus é misericordioso e bondoso em tudo que faz, é óbvio que se esses atributos desse fruto, esses gomos, são desenvolvidos, tratados dentro de mim, é óbvio que eu sou o principal beneficiado. Eu me torno uma pessoa de acordo com o padrão do reino, com o caráter do reino. Mas é óbvio que as pessoas que estão ao meu redor também serão abençoadas por isso. É óbvio que as pessoas que estão comigo, convivendo comigo, também irão perceber. Então o que é que Deus quer? Entrega o Espírito dá o fruto, e o fruto tem atributos, e esse atributo me torna uma pessoa melhor. Por quê? Agora, não somente no meu relacionamento com outras pessoas ao meu redor, mas principalmente no meu relacionamento com Deus. Olha que agora eu vou me relacionar com Deus com o caráter que foi dado por Ele. Um caráter que foi planejado e moldado por Ele e tratado e trabalhado dentro de mim pelo Espírito Santo. Então Deus me dá toda a ferramenta, tudo que eu preciso para que eu possa ser cada vez mais igual a Ele. Para que eu seja moldado e me pareça cada dia mais igual a Ele.
Então o meu relacionamento com Deus vai ser diretamente impactado por causa disso. Por causa desse fruto do Espírito que é entregue e desenvolvido dentro de mim. E, consequentemente, os homens serão também abençoados e percebidos disso. Mas aí vem uma questão. Ok, eu sei que existe esse fruto, e aí eu já me analiso, eu já falo, poxa, paz, amor, e aí começa mansidão, domínio próprio, e a gente vai se analisando, vai falar, poxa, eu preciso mais disso, preciso desenvolver mais isso, preciso tratar. Mas antes disso, é preciso entender que se ele é um fruto, como que eu recebo esse fruto? Pensa assim, todo mundo sabe, não vou dizer todo mundo, porque eu não sei se todos gostam, sei lá, uma manga, vamos lá. Mas todo mundo sabe o que é uma manga. Se você prova uma manga, é porque alguém plantou. Então, para que uma árvore dê fruto, ela precisou ser lançada na terra, germinada, crescer até dar o seu fruto. Então, como que eu recebo esse fruto? Como receber esse fruto? Que magia, que maravilha que eu preciso fazer, que sacrifício que eu preciso fazer para receber esse fruto? Graças a Deus que não depende de mim, porque o fruto é do Espírito. Eu só preciso de uma coisa, só preciso do Espírito. E graças ao próprio Jesus que já entregou para nós o seu Espírito. Então todos nós somos habilitados. E foi entregue a todos nós, por meio de Jesus Cristo, o seu Espírito. E o que é o Espírito? Eu creio que quando ele vem com a sementinha do fruto. Então a semente é plantada, jogada dentro da gente. E ele, em conjunto com a gente, vai trabalhando esse fruto. Vai regando, vai cuidando. Até que ela cresça e no tempo certo dê o fruto. Ou seja, para que você mesmo, se o fruto é principalmente para moldar você, o seu caráter, a gente está falando de atributos de caráter das pessoas, para que eu mesmo comece a ver e usufruir desse fruto, me alimentar, digamos assim, colher esse fruto, eu preciso saber que o Espírito Santo está tratando isso dentro de mim, essa semente. Essa semente foi plantada, está sendo germinada, está sendo cuidada, para que no tempo certo ela entregue o seu fruto. Só que o interessante é que, se a comparação aqui é para uma mexerica com vários gomos, então a árvore que dá esse fruto, eu entendo que eu tenho esses atributos, e eu reconheço que alguns deles não estão tão maduros, não estão tão desenvolvidos. Pense que alguns frutos não estão ainda tão bonitos. Estão um pouquinho ainda precisando chegar no ponto. Mas é preciso entender que isso é um processo dentro do cristão. É o Espírito Santo num relacionamento diário, pessoal, tratando dentro da gente, para que a gente possa colher esse fruto. E quem pode impedir isso? Eu mesmo, se eu atrapalhar que ele seja regado. Porque o Espírito Santo não tem nenhum interesse em trazer uma semente para jogar numa terra e ficar pisando e esperando que ele não cresça. Eu mesmo posso impedir isso. Mas entendendo que eu recebo esse fruto por meio do Espírito Santo, uma vez que eu tenho o Espírito Santo, eu não me julgo mais para saber se eu tenho aquele atributo ou não. Não importa mais, não precisa mais pensar, não precisa mais se preocupar. Se eu tenho, mas poxa, amor e paz é comigo, mas longanimidade nem tanto. Domínio próprio nem tanto. Pisou no meu calcanhar? Não é, porque o fruto foi entregue. E graças a Deus que é um fruto só. Porque senão Deus daria, pelo meio do Espírito Santo, mansidão para uns, o fruto da mansidão para uns, e o fruto do domínio próprio para outros, o fruto do amor para outros, o fruto da paz para outros. E glória a Deus que não é assim. Ele entregou tudo por meio de um fruto. E cabe a gente entender isso. Ok. Só que a Bíblia fala também de outra questão. O fruto, o Espírito Santo desenvolve em mim, trata, me molda, me aperfeiçoa, eu me torno uma pessoa nova, uma pessoa
de acordo com o padrão do reino, uma pessoa que vai ter a capacidade de se relacionar com Deus com esses atributos. Outras pessoas vão colher o benefício disso, mas eu sou o principal beneficiado. Mas a Bíblia também fala de outra característica, de outra intenção de Deus com isso, que são os dons. Comecei falando que a gente falaria aqui hoje de fruto e dons. Não mais frutos, mas de fruto e dons. E aí eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 12, versículo 7. 1 Coríntios 12, versículo 7. Se alguém puder projetar aí para mim, para a gente ler junto. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Agora avança para o versículo 11, por favor. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Pronto. Agora a gente viu uma outra questão. O fruto é entregue para todo mundo, não há diferença, não há separação do que é entregue para as pessoas e todos recebem o mesmo fruto. Por quê? O fruto vem junto com o Espírito. Já os dons são entregues a cada um para um fim proveitoso. Por quem? Pelo mesmo Espírito. Então, do que a gente está falando? O Espírito Santo vem, traz o fruto para todo mundo, moldando o caráter de acordo com um padrão só, que é o padrão de Deus, mas ele também vem trazendo dons. E esses dons que também são do Espírito, possuem um fim, possuem uma finalidade, possuem um objetivo proveitoso, um objetivo específico. E não de acordo com a minha vontade, porque quem trouxe o dom foi o Espírito Santo. Então ele traz o que ele quer, de acordo com a vontade dele, para cada um, individualmente. Então o que são os dons? Os dons são o Espírito Santo fluindo através da gente. Enquanto o fruto é o Espírito Santo tratando dentro de mim, o dom é o Espírito Santo fluindo através de mim. E o que isso quer dizer? Esses dons apontam para o poder de Deus. Ele não depende da capacidade, ele não depende de habilidade do homem. Ele não está na dependência das pessoas. É o próprio Espírito que entrega isso. E o que é que Deus quer quando Ele traz dons? Deus quer abençoar outras pessoas. Olha que diferença. Quando Deus faz isso, quando Deus, por meio do Espírito, entrega dons, é uma forma sobrenatural de Deus agir através das pessoas, tornando isso uma coisa natural. Porque naturalmente eu não poderia alcançar, eu não poderia fazer isso. Já que os dons são do Espírito, e aí eu posso usar o plural, os dons são do Espírito, porque a Bíblia fala assim. Deus pode trazer vários por meio do Espírito, entregar vários dons, de acordo com a vontade dEle, mas Ele agindo de uma maneira sobrenatural para suprir uma necessidade comum da nossa vida. E quando o Espírito Santo faz isso, não se trata de um privilégio, um mérito meu. É, na verdade, um privilégio. Porque se fosse mérito meu, eu poderia falar, Espírito Santo, traz agora tal dom. Por quê? Por causa disso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, tal pessoa está precisando disso, e aí eu falo, Espírito Santo, agora o dom é esse. E esse mérito não é nosso, esse mérito é do Espírito Santo. Mas o privilégio dele nos entregar um dom para fluir em determinado dom através de nós, tem um único propósito. Se é através de mim, ele não fica comigo. Ele é para as outras pessoas. Então, o paralelo aqui é que o fruto, eu não tenho problema nenhum em entender e reconhecer e falar, o fruto o Espírito Santo trouxe e entregou para mim, para desenvolvimento pessoal. Mas os dons, o Espírito Santo trouxe e entregou e flui através de mim para abençoar outras pessoas. Então, quando eu observo dessa forma, eu vejo o fruto se manifestando dentro de mim, eu sou abençoado, mas eu posso ver os dons se manifestando através das pessoas para que as outras pessoas possam ser abençoadas. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao 8. Eu vou ler. Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao 8. Temos diferentes dons,
de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é de servir, que sirva. Se o dom é ensinar, que ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Paulo cita alguns dons, mas ele, na verdade, ele tá interessado em dar exemplos e falar: se você sabe, se você entende que o Espírito te entregou dons para essa finalidade, faça. O objetivo dele é para que isso tenha um fim proveitoso. E se essa lista, mas que não é uma lista limitada, é mais um exemplo que Paulo cita, se isso fosse entregue para mim mesmo, peraí, se eu tenho o dom de profetizar, eu vou ficar profetizando para mim mesmo? Se eu tenho o dom de servir, eu vou servir a mim? Não. Os dons são para as outras pessoas. Então, quando eu olho sobre essa ótica, eu percebo que a extensão do Espírito Santo é simplesmente me usar para abençoar outras pessoas. Aí se torna um privilégio. Porque aí sim, eu começo a pensar e falar: uau, tem várias coisas que o Espírito Santo quer fazer. E tem várias pessoas que ele pode usar para isso. E existem vários dons para que ele possa fluir nessas necessidades. Porque várias pessoas têm várias necessidades. Só que mesmo sendo uma ação do Espírito Santo, sendo algo divino, a gente não está livre. A gente tem responsabilidade. Porque Paulo disse, eu vou ler de novo. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Então não faça de qualquer jeito. O Espírito Santo flui através da gente com os dons. Mas a gente é ensinado e exortado a fazer isso dedicado de acordo com a vontade de Deus, não de qualquer jeito. O que é que isso quer dizer? Não basta a gente saber que existe dom, é preciso utilizá-los. Então, qual é a vontade de Deus? Saber que a gente saiba que existem dons, que o Espírito Santo entrega ele para nós, mas é que a gente também saiba que eles existem e que a gente comece a utilizar eles. Os dons não foram entregues para ficarem retidos. Eles foram entregues para um fim proveitoso. Só que tem um quarto passo. Uma vez que eu saiba disso, eu também preciso conhecer. Porque se eu não conheço a respeito deles, fica mais difícil. E não entenda o fato de não conhecer como se julgar para falar: poxa, eu não consigo, não é para mim, não é comigo. É para que ele tenha um fim proveitoso, mas que eu possa conhecer como eles são e para que eles foram criados. Olha o que Paulo diz ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Pode ficar aqui. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha que palavra. Paulo vem ensinando e vem falando: existem dons. Mas antes de começar a falar sobre dons, ele fala: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. O que é que Paulo está falando? Precisamos aprender sobre eles. Precisamos conhecer a respeito deles. Porque se eu conheço algo, eu me relaciono, eu me movimento a respeito disso de uma maneira muito melhor. De uma maneira muito mais consciente e de uma maneira muito mais intencional. E principalmente, cada um deles, eu vou repetir, possuem um fim proveitoso. Ok, Deus me entregou o fruto por meio do Espírito, me entregou, estou me usando de exemplo, mas estou falando de todos nós. Me entregou os dons por meio do Espírito também. Ele queria moldar e tratar o meu caráter, mas ele queria também me usar para abençoar outras pessoas, para alcançar outras vidas. E como que eu vou fluir nesses dons? O que eu preciso fazer? Porque muitas vezes, eu conversando, ouvindo algumas pessoas, sempre vem uma dúvida desse tipo.
Pô, mas e aí? O que é que eu tenho que fazer? Ou qual é o meu dom? E como é que eu faço? Bem, eu já assumo que não sou um especialista nisso. Mas ainda bem que tem a palavra para ensinar a gente. Glória a Deus por isso. Como que eu faço para me mover nos dons? Se os dons, a palavra fala, que são para as outras pessoas, para um fim proveitoso, para abençoar e alcançar outras pessoas, como que eu me movo nos dons? Eu olho para as outras pessoas. Porque se eu ficar que nem no começo eu falei, olhando para mim, aí hoje eu preciso fluir mais. Nossa, eu sei que eu preciso entregar uma palavra. Nossa, eu preciso profetizar, eu preciso ensinar, eu preciso exortar, eu preciso servir. Aí a gente fica pensando na gente. Eu estou dando esses exemplos, não como julgamento, mas é para a gente se ver e se analisar. Nossa, eu fico pensando, e agora? Eu preciso fazer isso. Não, eu estou fraco nisso mesmo, eu preciso fluir mais naquilo. Eu já sei, eu já entendo algumas coisas, outras eu não sei como. Como que eu descubro então? Olho para as outras pessoas, porque se Deus quer fluir nos dons através de mim, eu preciso saber o que é que as pessoas estão precisando. Porque se eu não olho para o outro e não sei o que é que ele está precisando, e não deixo o Espírito Santo falar comigo a respeito do outro, eu fico, Espírito Santo, e aí, o que é que eu vou fazer? E aí, como é que vai ser, Espírito Santo? E aí? E não, mas eu preciso agora, não, eu preciso fazer isso. Não, o Espírito Santo está só querendo que você olhe para alguém. Está só querendo que você coloque a sua atenção em outra pessoa. Sabe por quê? Sobre você, ele já está tratando dentro de você, com fruto. Deus sabiamente entregou o fruto, porque ele já vai estar tratando dentro de você, fica tranquilo. Ai, mas também o dom pode me alcançar? Pode, basta que outra pessoa esteja olhando para mim. Óbvio. E o Espírito Santo vai fluir através dela para mim também. Viu que não se trata de pensar em mim, não se trata do que eu faço, do que eu posso fazer. Os dons são um mérito do Espírito Santo. É só um privilégio que eu possa ser usado a respeito disso. Ok, mas eu queria fazer uma análise sobre, especificamente, nós aqui. Ministério Pão e Vinho. Eu não sei quem não é da casa, talvez não saiba, mas quem é da casa, provavelmente sabe, e os que ainda não sabem, nós somos um ministério que caminha nos 5 ministérios. Só que olha que interessante, a gente precisa se conhecer. Quando eu falei da gente conhecer os dons, é preciso que a gente não seja ignorante no sentido de não saber a respeito deles. A Bíblia também fala, olha o que diz, eu gostaria que projetasse aqui. Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 14. Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 14. E ele mesmo, aqui está falando de Jesus, tá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Próximo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e para desempenho do seu serviço. Para aqui. Tudo isso que Deus fez, a gente leu 5, foi para quê? Para aperfeiçoar os santos, o seu povo. Jesus entregou esses 5 atributos para aperfeiçoar o seu próprio povo. É Deus cuidando da sua igreja e falando, eu vou cuidar de vocês, mas vou entregar qualidades em meio a vocês, para que vocês possam ser aperfeiçoados. Porque cada um precisa ser aperfeiçoado em algo, como corpo, como igreja, para desempenhar o serviço. Volta, por favor. Eu não li a última parte. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, Jesus entregou esses 5 para que o próprio corpo seja edificado. Próximo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Pronto, a gente descobriu para que o próprio Jesus Cristo entregou os 5 dons.
Só que a gente está falando agora de dons ministeriais. Se como igreja Pão e Vinho, nós caminhamos em cima dos 5 dons ministeriais, mas são dons, ele nunca foi para mim, ele foi para a igreja. Então, como que nós, como Ministério Pão e Vinho, precisamos entender e nos movimentar sobre essa palavra? Eu preciso olhar para as outras pessoas. Urgentemente eu preciso olhar para as outras pessoas, porque isso só vai acontecer por causa da necessidade das pessoas. Deus não entregou o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, para que essas pessoas simplesmente sejam algo. Deus entregou esses dons para que outras pessoas sejam abençoadas por causa desses dons. Veja que a gente falou de alguns dons, mas agora eu estou classificando alguns deles como dons ministeriais para edificar o corpo. Esses 5 não são os únicos, tá? Eu não quero falar aqui que só existem esse e que todo mundo tem que se encaixar em alguma coisa dessa. Que todo mundo tem que ser uma caixinha. Sabe por quê? Se eu começar a falar e pensar isso, eu volto para a questão de olhar para mim. E falar, não, então eu preciso me enquadrar em alguma coisa aqui. Não, o dom nunca foi para você. O dom sempre foi para outra pessoa. Então, quando Jesus Cristo entregou esses dons ministeriais, falando especificamente agora do Ministério Pão e Vinho, que não é exclusividade nossa esses dons, graças a Deus por isso, mas se a gente entende, se a gente decidiu e se a gente tem a intenção de caminhar nisso, eu preciso conhecer sobre eles para que eu saiba que eles têm um fim proveitoso. O Espírito Santo está querendo fazer algo para que pessoas possam ser abençoadas. E esses dons são presentes de Jesus. Eu poderia dizer que esses dons são presentes de Jesus para a sua igreja, para o corpo. E é interessante, se eu entendo que eles existem, eu reconheço ele nas pessoas, reconheço ele até em mim, o que eu faço com o presente que eu ganho? Já viu alguém ganhar um presente, deixar embalado no canto? Já viu alguém que ganhou um presente e guardou debaixo da cama? O presente foi feito para quê, gente? Para usar. O presente foi feito para usar. Se Jesus entregou isso para a igreja, Ele quer que seja utilizado. Ele quer que a gente conheça, entenda e que a gente comece a utilizar. Ok, entendi. E como que eu uso esse presente? Como que eu uso esses dons? Eu volto a olhar para as pessoas. Quando isso acontecer, eles fluem. Lembra que nesse instante a gente falou que os dons são o Espírito Santo fluindo através da gente? Então, quando eu começo a olhar para as outras pessoas, eu começo a entender e perceber, e isso flui através de mim. Porque se já foi entregue, e eu começo a praticar isso no meu dia a dia, tranquilamente. E aí, o que vai acontecer? Eu olho para uma pessoa, na minha igreja, fora da igreja, isso não é exclusividade, no ambiente de igreja, mas eu começo a olhar para as pessoas e eu começo a ver algumas coisas, algumas necessidades. E o que é que vai me direcionando, o que é que vai queimando, o que é que vai me movendo quando eu olho para aquela pessoa? Aqueles atributos que o Espírito Santo deseja tratar com a pessoa, e ele só vai fluir através de mim. E naturalmente os dons se manifestam. Naturalmente as coisas acontecem. Basta que eu observe o próximo. E falando ainda sobre Ministério Pão e Vinho, quando a gente entende que tem apóstolo, mestre, o que significa então olhar para isso e falar, ok, um dom apostólico? Para onde que isso aponta? É que o apóstolo, ou o dom apostólico, tem a ver com aquela pessoa que está enxergando o futuro, mas no sentido de trazer aquilo que Deus está mostrando para ela à existência. O apóstolo está muito preocupado em falar, olha, Deus está acenando para algo, tem algo que Deus quer fazer, e eu não estou só observando, eu estou olhando para aquilo e falando, vamos trazer aquilo à existência. Vamos fazer aquilo que Deus já está me encaminhando. Por isso que às vezes quando se levanta um apóstolo, quando Deus traz um apóstolo e fala sobre uma nação, ele fala sobre o que vai acontecer, mas esse apóstolo está falando, precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa.
Por quê? O dom tem um fim proveitoso. Deus já falou o que quer fazer, eu já entendi, eu já vi lá na frente, mas vamos trazer isso à existência. Geralmente as pessoas estão focadas em missões, estão focadas em abrir novas igrejas. Falando sobre profeta. Ela é aquela pessoa que geralmente ouve o que Deus fala e tem a necessidade, não é só a vontade, ela tem a necessidade de transmitir para as outras pessoas. Porque ouvir todo mundo ouve, tá? Mas ela tem aquela necessidade incontrolável. Deus está falando algo, eu preciso transmitir. E é para quem? Para outra pessoa. E aí o profeta está sempre antenado a isso. O evangelista está muito preocupado em anunciar as boas novas. Pergunte ao evangelista sobre a obra de Jesus na cruz, e eu não sei como ele vai conseguir te falar isso em 2 minutos. Não sei como, mas ele vai conseguir falar isso para você. E ele está querendo trazer gente para dentro da igreja, está querendo falar do amor de Cristo, mas não só de encher a igreja, mas ele está falando do que Jesus fez, da obra da cruz. E facilmente ele consegue acessar as pessoas e achar aquele lugar que falta Jesus e apresentar Jesus para as pessoas, para preencher aquele lugar. O pastor é aquela pessoa que está geralmente cuidando das vidas que o evangelista traz, sabe? E uma característica muito interessante e muito importante do pastor é que ele consegue olhar a gente de uma maneira que a gente nem consegue. Ele consegue enxergar dentro da gente coisas que a gente mesmo não vê. Por que eu estou falando sobre isso? Exatamente para que a gente possa conhecer um pouco mais e se movimentar nessa intenção. E aí o pastor está olhando o que a gente tem, está olhando os atributos, as qualidades, os defeitos, mas está falando, tá bom, já entendi como é que você é. A gente vai trabalhar, vai tratar e vai cuidar disso. E geralmente os pastores também ajudam as pessoas a entender qual é o seu próprio dom ministerial. Se a gente falando de dons ministeriais, né? E por último, o mestre, geralmente ele tem facilidade para estudar, ele tem facilidade para ler texto complicado e falar para as pessoas, mas ele também, se você perguntar da obra de Jesus na cruz para ele vai levar 1 hora falando para você o que foi. Ele vai tentar esmiuçar, obrigado, isso para você. Destrinchar. Mas por que a gente precisa entender isso? Nós, como ministério que caminha a respeito disso, isso só vai acontecer quando a gente começar a olhar para as outras pessoas. Ou vai potencializar dentro da gente, olhando para as outras pessoas. E aí eu queria falar sobre alguns tipos, ou vamos falar de categorias de dons. E entenda, isso aqui é humano, isso não é bíblico. Eu preciso separar, para não dizer assim, olha, existe isso, todo mundo é isso, se encaixa nisso. É só para a gente facilitar o entendimento, tá? Dons de revelação. Geralmente, eles se distinguem em 3 tipos. Palavra de sabedoria, que é algo que vai revelar sobre a mente e o propósito de Deus. Palavra de conhecimento, é quando Deus quer revelar alguma coisa sobre alguém ou sobre uma situação. Deus me trouxe hoje uma palavra de conhecimento. Deus quer revelar sobre... Se alguém experimenta isso alguma vez, Deus quis falar com você sobre alguma situação ou sobre alguma pessoa. E também tem dons de revelação associado a discernimento de espíritos. Esse dom relacionado a discernimento de espírito não quer dizer que você vai ver espírito, mas vai te capacitar dentro do padrão bíblico, dentro da vontade do Espírito Santo, para que a gente tenha discernimento espiritual. Entender as coisas espiritualmente. Outra categoria, dons de poder. Fé. Sabia que a fé é um dom? E se o dom não é nosso, não vem de nós, graças a Deus, graças a Jesus Cristo que entregou o seu Espírito. Por isso que a gente pode falar, Senhor, aumenta a minha fé, me dê mais dom. A fé simplesmente vai me capacitar a confiar mais em Deus. Então é um dom que todo mundo pode pedir. Dom de cura, óbvio, curar pessoas, mas também expulsar demônios, também é dom de cura. E milagres, que é quando Deus de uma maneira sobrenatural interfere em algo.
no curso natural das coisas. E a terceira categoria que eu poderia dizer é de dons de inspiração. Dom de profecia. O que é um dom de profecia de uma maneira mais explicada? É quando Deus fala alguma coisa numa linguagem conhecida. É algo sobrenatural de Deus, mas que Ele está falando numa linguagem que a gente conhece. O que significa também dom de inspiração de falar em línguas. É falar algo sobrenatural também, mas de uma língua desconhecida. Então, dom de profecia é numa língua conhecida, e dom de falar em línguas é quando eu digo algo que é da vontade de Deus, numa língua desconhecida. E o que complementa isso? O dom de interpretação de línguas. É exatamente quando alguém interpreta uma língua desconhecida para que alguém possa entender uma língua conhecida. Por que eu estou falando dessas três categorias? E dizendo que não existem somente elas, é só uma divisão para facilitar o entendimento. É porque quando a gente vê isso acontecer, a gente tem a oportunidade de ver os dons fluírem ou se manifestarem através das pessoas ou através da gente mesmo. Então, todo mundo pode e deve experimentar a respeito de dons do Espírito Santo. Basta que seja da vontade do próprio Espírito e que eu fique atento ao que o Espírito quer fazer. Amém? E por último, não menos importante, eu queria fazer um paralelo, uma comparação a respeito de frutos e dons. Como que isso se complementa na vida do cristão? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, vocês podem colocar aqui, por favor? 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, falar em línguas são dons. Se não tiver amor, amor é o quê? Fruto. Serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Próximo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, dom, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O que é que Paulo está ensinando para a gente? Os dons são para as outras pessoas e são muito importantes, mas dom sem fruto não serve de nada. Sabe por quê? Porque os dons estão abençoando as outras pessoas. Porque ele está falando dele, eu nada serei. Os dons sem fruto, acredite, dons sem fruto acontecem. Isso às vezes dá um nó na cabeça da gente, não sei vocês, a minha na verdade. Porque os dons podem se manifestar mesmo sem fruto. Ele está dizendo aqui, ainda que eu faça tudo isso, se eu não tiver amor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. E o interessante, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou símbolo que retine. Aí eu vou parafrasear o pastor Flávio, vou copiar ele, mas como foi o Espírito Santo que ensinou para ele, então tá valendo, né? Ele fala uma coisa interessante. Se eu não tenho amor, tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu sou como um símbolo que retine. Sabe o que é um símbolo retinindo? Ou um sino? Já ouviu um sino tocando, gente? Já coloca um sino do lado aí, batendo na sua cabeça. O símbolo, pega um prato da bateria e bate nele. Quem não sabe tocar bateria vai fazer o quê? Vai encher, você não vai entender nada. Paulo está dizendo que se eu não tenho amor, se eu não tenho fruto, na hora que eu exercitar o dom, sabe o que isso vai acontecer? Não vai fazer efeito. É isso que ele está chamando a atenção. Então o que a gente é exortado a fazer? Conhecer os dons, mas viver, praticar e alimentar o fruto dentro de mim. Porque de verdade é isso que vai fazer a diferença. Eu queria convidar todo mundo para se colocar de pé, por favor. Vamos chegar lá. O fruto é um só. Produz algo dentro de mim, me abençoa, me transforma,
permite que eu me relacione com Deus de uma maneira nova, permite que eu seja uma nova criatura e me abençoa. Deus está interessado em me moldar, em me tratar. Deus está interessado, Ele está preocupado com a pessoa que eu sou, com o caráter que eu tenho. E os dons é Deus preocupado com o próximo. Sabe o que é que Jesus está fazendo? Está te convidando a praticar o segundo mandamento que Ele deixou. Amar o próximo como a ti mesmo. Olha para os outros, exercita os dons, deixe que eles fluam. É Deus cuidando de você e do próximo através de você. E você é cuidado por outras pessoas. Deus quer cuidar de você por meio de outras pessoas. Por isso que os dons foram entregues. Sejam eles quais forem, é por causa das outras pessoas. Mas a gente também é convidado a tratar esse fruto, a tratar como ele está sendo alimentado dentro da gente. Porque Deus está muito preocupado com as outras pessoas, mas Ele também está mais ainda preocupado com você. Ele está realmente interessado com que o fruto, dentro de cada um de nós, seja verdadeiramente trabalhado, para que a gente possa verdadeiramente poder falar. Eu vou voltar e vou ler, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E sabe de uma coisa? Contra isso não tem lei. Não tem nada que proíba vocês de amar outra pessoa. Não tem nada que te proíba de domínio próprio. Não tem nada que te proíba de ser fiel. Não tem nada que já não te foi entregue para ser manso. Não tem nada que Deus já não entregou para a gente que não possa produzir paciência. E a paz que é dele, que excede todo entendimento, já foi entregue por meio do Espírito Santo a cada um de nós. A vontade de Deus é tratar a gente de dentro para fora. Sabe o que é que isso significa? Em 1 Coríntios 13:8 diz assim: o amor nunca perece. Sabe o que é perecer? Acabar, morrer. O amor nunca perece, mas as profecias, os dons desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento será deixado para trás. Todos esses dons que a gente pode ficar se preocupando e tentando categorizar e tentando explicar o que são, tudo isso vai ficar para trás. Por quê? Os dons vão cessar. Porque o objetivo é capacitar as pessoas, é tratar e cuidar. Mas quando chegar aquele dia em que todos nós estivermos verdadeiramente com Ele, para que serão necessários os dons? Mas sabe o que vai permanecer? O amor. O amor nunca vai perecer. O amor nunca vai acabar. Deus quer desde já entregar o fruto do amor para a gente. Porque com isso, verdadeiramente seremos eternos em Cristo. O amor nunca vai acabar. O fruto é eterno. Então eu queria convidar vocês a orar, a falar com Deus, muito mais do que os dons, o que eu posso fazer, como eu preciso me movimentar. Ah, Deus, então eu preciso fazer mais determinado. Não. Deus, desenvolve em mim o teu fruto, porque a semente que foi plantada pelo Espírito dentro de mim já me capacitou, já me habilitou a ter todas as características, todos os gomos desse fruto. Porque Deus está interessado em desenvolver o fruto dentro da gente, porque é isso que vai permitir que a gente seja eterno com Ele. Eu queria te convidar a orar.